Paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Como prometi antes, de tempos em tempos, se Deus quiser, vamos escolher um caso, um tema médico ou uma pergunta recorrente dos grupos fechados da Pharma Academy, seja do nível 1, nível 2, dermocosméticos, ou até aquelas perguntas mais difíceis que recebemos dos colegas que estão se preparando para viajar ou concluir o diploma de equivalência com a grande equipe do Cairo Flow. Juntos, vamos continuar respondendo uma pergunta importante por vez, com explicações rápidas e práticas. Caso de hoje, um problema de pele muito comum. Hoje vamos falar sobre um caso extremamente comum. A maioria dos farmacêuticos lida com ele corretamente, mas existe um pequeno detalhe que muita gente ignora. E é exatamente esse detalhe que faz com que a condição volte repetidamente. Então vamos prestar atenção, porque a pergunta de hoje é muito importante. O que é essa condição? A condição que estamos discutindo hoje é a foliculite bacteriana. Bacteriana significa que a causa é uma bactéria, geralmente Staphylococcus aureus. Foliculite vem de afolículo, ou seja, inflamação dos folículos pilosos. Então o problema é simplesmente uma infecção bacteriana dos folículos pilosos. Você pode perguntar: e a foliculite é sempre causada por bactérias? Não. A foliculite também pode ser causada por fungos, leveduras, irritação ou até vírus. A própria acne é considerada um tipo de inflamação folicular. Mas hoje estamos falando apenas do tipo clássico, claro e bacteriano, porque é justamente esse que volta com frequência em muitas crianças. Como esse caso geralmente se apresenta? Uma criança chega à farmácia com pequenas lesões dolorosas, cheias de pus, em diferentes partes do corpo: o rosto, o couro cabeludo, os braços, as pernas, ou várias áreas ao mesmo tempo. Como você vê no exemplo, essa criança tem lesões bacterianas claras na perna, e a infecção também pode aparecer no couro cabeludo. As lesões estão inflamadas e cheias de pus. Se a condição é negligenciada, a infecção se aprofunda. As lesões ficam maiores, mais dolorosas, semelhantes a furúnculos. Essa fase é chamada de furunculose. Nesse ponto, a criança sofre com dor, coceira intensa e forte inflamação. Por quê? Porque o sistema imunológico está tentando matar a bactéria e, nesse processo, irrita a pele ao redor e os nervos, causando coceira intensa. Quando a criança coça, as lesões se rompem e espalham as bactérias para outras áreas. Em casos mais profundos, a infecção pode penetrar nos tecidos cutâneos, levando a celulite, não a eczema, mas celulite, que significa inflamação profunda dos tecidos. Agora a história está clara, simples e completa. Passos do tratamento, passo a passo. Agora vamos responder à parte importante: como tratá-la corretamente. 1. Limpar e desinfetar as lesões. Comece com soro fisiológico, 10 a 20 ml, para limpar a área suavemente. Não toque as feridas com os dedos. Depois aplique um desinfetante. Opções incluem permanganato de potássio, diluição bem leve, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, povidona iodo, betadine. Importante: não deixe desinfetantes na pele por mais de 10-15 minutos, pois podem causar danos teciduais se permanecerem por muito tempo. Com permanganato de potássio, deixe 5-10 minutos e então enxague novamente com soro. 2. Aplicar um antibiótico tópico. Use pomada de mupirocina, ou pomada de ácido fusídico. Aplicar 2 vezes ao dia, manhã e noite. Lembre-se: não foque em nomes comerciais. Venda o conceito, não a marca. Qualquer pomada adequada e confiável serve. 3. Dar um anti-histamínico. Porque a criança vai sentir coceira intensa, o que pode machucar a pele e espalhar a infecção. Então damos um anti-histamínico seguro para crianças, para reduzir a coceira, a inflamação
E o risco de infecção mais profunda, celulite. 4. Considerar um antibiótico oral. Se as lesões estiverem muito espalhadas, a criança tiver imunidade fraca ou má nutrição, ou houver muitas pústulas como no exemplo, então adicionamos um antibiótico oral. Cefalexina é bastante usada e eficaz. A maioria dos farmacêuticos já conhece e realiza esses passos corretamente. Então, onde está o verdadeiro problema? O grande segredo: orientação correta ao paciente. Este é o ponto principal do vídeo de hoje. É por isso que a condição continua voltando. Vamos discutir as orientações essenciais que devem ser explicadas claramente à mãe da criança. Pontos essenciais de orientação. 1. Higiene pessoal. Oriente a mãe. Banho diário com sabonete suave, sem perfume. Evitar sabonetes fortes ou muito perfumados. Explique: marcas caras não são necessárias. O que importa é ser adequado para a pele sensível. 2. Secagem suave. Após o banho, secar a pele dando leves toques com uma toalha macia. Evitar esfregar, pois isso irrita a pele e piora a infecção. 3. Roupas. Usar roupas 100% algodão. Evitar tecidos sintéticos que retêm suor e causam fricção e inflamação. 4. Reduzir o uso de fraldas quando possível. Para crianças pequenas, a umidade prolongada irrita a pele, facilitando a entrada de bactérias nos tecidos mais profundos. 5. Manter a casa em um ambiente moderadamente úmido. Nem muito quente, nem muito frio. O calor aumenta a transpiração, e o suor agrava a foliculite. Mas e se o problema continuar voltando? Essa é a grande questão. Algumas crianças têm foliculite bacteriana recorrente porque as bactérias ficam escondidas em certas partes do corpo chamadas reservatórios. Esses reservatórios liberam bactérias repetidamente na pele, mesmo depois que as lesões visíveis são tratadas. Onde estão esses reservatórios? Muitas áreas podem funcionar como reservatórios, incluindo atrás dos joelhos, entre os dedos dos pés, dobras da pele, virilha, região perineal. Mais 2 locais são os mais importantes e os mais ignorados. Os 2 mais importantes reservatórios. 1. O nariz, parte anterior das narinas. Pergunte à mãe. A criança coça o nariz com frequência? Ela tem obstrução nasal repetida ou irritação? Aparecem casquinhas ao redor das narinas? Cerca de 30% dos casos recorrentes são causados por Staphylococcus aureus colonizando o interior do nariz. Nesse caso, após concluir o tratamento, oriente a mãe a procurar um otorrinolaringologista para descolonização nasal, geralmente com pomada de mupirocina nasal. 2. Problemas dentários. Verifique se a criança tem cáries, dentes quebrados, raízes retidas ou infecções gengivais. Tudo isso são reservatórios bacterianos. Quando a criança toma antibiótico, a pele melhora temporariamente. Mas as bactérias permanecem nos dentes e voltam rapidamente para a pele. Oriente a mãe a levar a criança ao dentista para uma avaliação adequada. Recomendações finais. Então, resumindo, conclua o tratamento corretamente. Forneça orientação adequada. Explique à mãe por que o problema continua voltando. E sempre verifique os 2 principais reservatórios bacterianos: o nariz e os dentes. Esses 2 pontos, sozinhos, resolvem uma grande porcentagem dos casos recorrentes. É isso para o vídeo curto de hoje. Se Deus quiser, continuaremos compartilhando informações médicas simples, rápidas e úteis. Tenham uma boa noite. Hussein Lotfi.